de mapa mental. Um deles está falando lá das proteínas, do complexo B, dos lipídios. Depois eu tenho um que fala só sobre os carboidratos, né? Aí são os exemplos que eu tenho de mapa mental. E fora alguns outros exemplos de mapa mental que vocês vão encontrar na internet, tá? Bom, em se tratando de um assunto, né, extremamente fácil de elaborar, porque não é um assunto difícil de elaborar, eu tenho que me precaver. Uma pergunta, mas não. Oi, Bia? Página. Não, Bia, estou explicando o trabalho de avaliação mensal. Ah, Tá? jornal? Não, agora a aula de ciências, aí é o trabalho de ciências. Então, ó, vamos lá, vamos começar de novo, gente. Tá lá na plataforma, tá? Para ser entregue dia 1º de julho, tá? Uma atividade valendo 2,5 pontos, que é referente à avaliação mensal de vocês, tá? Que consiste em o quê? Consiste na elaboração de um mapa, né? Na verdade, são 3. Na elaboração de 3 mapas mentais, tá? Focados em qual assunto esses mapas mentais? Na pirâmide alimentar, na função dos alimentos no organismo e nos distúrbios alimentares. Quais são as regras de construção para esses mapas mentais? Tem que ter os temas propostos, então, ou seja, os assuntos que eu acabei de falar tem que constar nesse mapa mental. Não serão aceitos de forma nenhuma e nem tente, no caso, cópias da internet, tá? Eu tenho um acervo de mapa mental imenso, gente. Eu quero que vocês criem o seu mapa mental. Vocês podem até ter uma base, olhar mapas mentais na internet, tá? E ter uma base. Tá? Mas cópias eu não vou aceitar. E eu estou reforçando isso, por quê? Porque eu já conheço o trabalho de vocês, esse é o 2º ano que eu estou com vocês, eu sei que tem aluno aqui que é extremamente dedicado e faz tudo muito bonito, muito perfeito, e que tem aquele aluno que deixa tudo para a última hora, corre lá na internet e copia qualquer coisa, tá? Lembrando, complementação, né? Nem complementação, na verdade é a sua nota mensal. Então, se você falhar com isso, você vai receber a nota que você merece, tá? Então, não serão aceitas cópias da internet. Tem que ser elaborado à mão, feito à mão. Não é para usar o computador para fazer, tá? Obrigatoriamente, gente, obrigatoriamente, usar canetas coloridas, canetinha ou lápis de cor. Tem que ter tudo colorido, porque a ideia de mapa mental é você juntar várias informações. Bom dia, Lucas Henrique. É você juntar várias informações numa única folha de papel e as cores, elas vão funcionar estimulando o cérebro de vocês. Ao quê? A captar aquela mensagem que está na folha. Tá? Então, tem que ser usado caneta colorida. De preferência folha branca, né, gente? Que eu acho que a folha branca ela é mais fácil de visualizar, tá? E aí entra a mesma regra para o jornal. Vai ter que explicar o mapa mental numa live, né? Numa aula minha. Aí tem aquelas 2 opções, né? Para ninguém ficar aí. Ai, mas eu não gosto de aparecer, eu tenho vergonha de falar. Entra aquela opção. Eu posso gravar um vídeo explicando o meu mapa mental e enviar para a professora avaliar, com todos aqueles critérios que eu já passei para vocês, tá? Então, ó, repetindo: 3 mapas mentais, assunto: pirâmide alimentar,
função dos alimentos no organismo, distúrbios alimentares. São tudo o que a gente já estudou. E eu quero que vocês não se atentem só ao livro, eu quero que vocês enriqueçam isso. Procurem informações na internet, agreguem essas informações. Tá? Bom, observações. Deixa eu anotar, o Leonardo acabou de entrar. Observações. Os trabalhos copiados da internet não serão aceitos, tá? Trabalhos fora do proposto será descontado ponto. Não tem problema, Léo. Será descontado pontos. A não apresentação do trabalho será descontado ponto. Então, se você não me apresentar na live ou não me mandar o vídeo, vai perder ponto no trabalho. E aí tá lá a observação, que o aluno que não possui câmeras para exibição na live, ele deverá gravar um vídeo de apresentação do trabalho. Tá? Então, essas são as regras. É um trabalho relativamente simples, porém, que vai precisar, não é escrever qualquer coisa, gente. Eu vou ser bem criteriosa nisso, tá? Vai precisar de vocês olharem o livro de vocês, de juntarem, de verem as lives que tá lá no meu canal no YouTube, assistir todas as aulas que já foram dadas em relação a esses 3 assuntos, juntar tudo isso e criar um mapa mental. Então, não é lá ver o modelo, por exemplo, lá, o modelo que eu dei, né, sobre proteínas, complexo B, vitaminas, tá lá. A menina fez um desenho bem bacana. Para quem não viu, acesse a plataforma e veja, porque eu fico devidamente chateada com vocês, porque assim, eu preparo o material com todo carinho para vocês, tudo muito bem elaborado, tudo com muita informação, porque a gente sabe que esse momento é um momento difícil, que estudar online não é a mesma coisa que a relação pessoal. E aí eu venho para falar um trabalho que já faz uma semana que eu passei e vocês nem abriram a plataforma para ver o trabalho. Nem se deram conta, entendeu? Só um minuto, gente. Vai chorar lá fora, Chuco. Por favor. Vai. Entendeu? Desculpa, gente. Então, assim, eu fico devidamente chateada com vocês, porque eu já coloquei tanto material lá para vocês, e eu tô percebendo, conforme eu vou entrando nas lives com vocês e vou cobrando, que tem muita gente que não tá nem se dando conta, tá? Então, tem lá, a menina fez um desenho super bonitinho lá, tem como se fosse um prato, né? Tem algumas frutas, alguns legumes, alguns grãos, tem batata frita, tem queijo, tem peixe, e aí ela sai fazendo as setinhas, né? Então, proteína. Então, o que é uma proteína? É formada pela união dos aminoácidos, estrutura da célula, transporte pela membrana, contração muscular, reações metabólicas, enzimas. Vitamina C, entendeu? É isso que vocês têm que fazer. Vocês vão ler lá o assunto da aula, os assuntos pirâmide alimentar, funções dos alimentos no organismo e distúrbios alimentares. Vão ler esses assuntos, está no livro de vocês, está nas minhas aulas que foram gravadas, nas lives, e aí vão elaborar esse mapa mental, tá? Dúvidas, pessoas? Se tiver, pergunte agora. Nenhuma. Ok. E aí a metodologia é aquela que vocês já sabem. O mapa mental vai fotografar, vai subir a imagem para a plataforma. O vídeo vai subir o vídeo na plataforma ou num canal do YouTube e disponibilizar na plataforma o link para mim, tá? É a mesma dinâmica do de geografia. Porém, vou dar um aviso para as 2 matérias, tá? Se chegar no dia, então, ó, qual é o prazo que eu acabei de falar para vocês agora? Acabei de falar para vocês que a entrega desse trabalho é dia 1º
de julho, certo? Então, vocês têm aí 18 dias, contando a partir de hoje, para fazer esse trabalho. Eu sei que vocês têm outras matérias para estudarem, outros trabalhos, vocês têm que aprender a começar a se organizar. Porque se nós estivéssemos lá na escola, seria a mesma dinâmica, tá? Então, vocês têm 18 dias para fazer isso. Bom, deixa eu ver que dia que é dia 1º de julho. Vai ser na Quarta-feira, né? quinta-feira. Não, quarta-feira. Quarta-feira, né? Então, 1º de julho é quarta-feira. Aí, o que a gente vai se basear aqui, ó? Deixa eu ver, na quarta-feira. Bom, na quinta-feira, eu tenho mais uma aula de ciências, certo? Então, tecnicamente, a primeira apresentação desse mapa mental seria na quinta-feira. Então, o aluno que na quinta-feira ele não tiver subido para a plataforma nem o vídeo, que ele não quer apresentar, põe um chuco para mim para fora, por favor, Yuri. Que ele não quer apresentar, certo? Então, a regra qual que é? Eu não quero apresentar, eu tenho que ter o vídeo mostrando para a professora o que eu fiz e explicando o que eu fiz. E explicando ali o mapa mental, né? E o conteúdo também. Então, no dia 1º, é o dia da entrega, o último dia de entrega do trabalho. Na quinta-feira, tem a live. Aí eu já vou entrar cobrando. Quem é o primeiro aluno que vai apresentar? Não vai apresentar? Se não vai apresentar no dia 1º, o vídeo tem que estar na plataforma, gente. E isso também serve para geografia, tá? A gente teve aula de geografia hoje. Nós tivemos uma aula de geografia. Então, a nossa próxima aula de geografia é numa sexta-feira. Então, olhando o calendário aqui de julho, então a apresentação do jornal começaria no dia 3, tá? Posso ser flexível? Sim, posso não começar a apresentação na quinta-feira, no dia 2, deixar esses dias para vocês estudarem o assunto que vocês vão apresentar e começar a partir da segunda semana. Posso fazer isso? Sim, mas o vídeo, para quem não vai apresentar, tem que estar na plataforma, tá? Não adianta eu dar esses 2 aqui, aí vai ter aqui mais 3 ou 4 dias para poder se adequar na apresentação, isso e aquilo, certo? Mas eu vou saber, se o aluno subir um vídeo fora do dia, eu vou saber, gente, porque vocês sabem que a plataforma, ela mostra tudo, tá? Então, essas são regras, o trabalho não é difícil, gente, acho que o do jornal é um pouco mais difícil até do que esse, tá? Mas não são trabalhos também chatos de serem feitos, eu acho que são ideias legais para vocês fazerem, para vocês aprenderem que há diversas formas de estudar, que eu não preciso ficar ali apenas estudando no livro. Eu consigo desenvolver isso de formas diferentes, tá? Então, é necessário, claro, que vocês comecem a se adequar a novas realidades, né? E isso já de vocês estudarem para a prova. Por quê? Vocês vão ter simulado logo mais. Isso já vai estar ajudando vocês a estudarem para o simulado, tá? Na parte de ciências. Dúvidas, pessoas? Se tiver, esse é o momento de vocês perguntarem. Não tenham vergonha. Não tenho nenhuma. Tá, então vamos para a nossa aula de ciências em si, tá? Abre um livro de vocês na página 140, por favor. Bom,
Na aula anterior, a gente falou aí um pouquinho, né, sobre obesidade, né, sobre os fatos que levam à obesidade, né, fatos emocionais, fatos físicos, né, e tem até lá algo que a gente já estudou o ano passado, tem lá um índice que fala sobre o índice de massa corporal, que é o IMC, né? E aí tem até, vocês não vão fazer esses exercícios ainda, porque eu tô vindo devagar com os exercícios, né? Porque eu preciso tirar algumas aulas aí para a gente começar a corrigir esses exercícios. Mas tem lá aquele cálculo do índice de massa corporal que vocês já viram o ano passado, já sabem aí como é que funciona. E aí, lá na página 140, a gente vai falar um pouquinho sobre a fome em preto e branco, né? Então, o que será que ele está querendo dizer aí, essa relação a fome em preto e branco? Bom, uma das funções da arte, né? Porque eu já falei para vocês diversas vezes que as matérias, elas se conversam entre si, geografia com matemática, com ciências, ciências com matemática, ciências com geografia, com português, com arte. Então, as matérias, elas conversam entre si, elas se interrelacionam. E no caso da arte, a arte é uma forma de denunciar determinadas injustiças que acontecem ao nosso redor, tá? Essa arte, ela pode ser uma arte que leva uma denúncia cantada, uma denúncia através de um poema, uma denúncia pintada, esculpida, fotografada, em forma de manifestações artísticas. Então, tem várias formas de eu usar a arte, né? E ao falarmos, então, de alimentos, nós não podemos deixar de pensar nas manifestações artísticas relacionadas à fome, nas manifestações artísticas que denunciam a fome do ser humano, né? Porque a fome ainda é um grande problema no mundo, gente, tá? Para vocês terem uma ideia, na minha época, aos meus 11, 12 anos mais ou menos, o que é comum hoje em dia para vocês, e é comum para mim agora também, o levantar de manhã, esquentar o leite, colocar o chocolate no leite, pegar o pão, passar a manteiga no pão, ou pôr um presunto, ou pôr um queijo, ou comer uma bolacha, ou, para quem os mais fitness aí, uma tapioca, né? Isso não era comum na minha realidade. A gente mal tinha de manhã o pão para comer e o leite. Leite, então, era muito difícil de ter para tomar de manhã. Normalmente mesmo tinha o pão, nem sempre, pelo menos uma ou duas vezes na semana tinha pão. O resto dos outros dias tinha que inventar uma coisa com farinha, alguma outra coisa para comer, tá? E se tomava muito chá. Então, eu já tenho naturalmente o hábito de tomar chá, porque minha mãe dava muito chá pra gente quando era criança, que não podia comprar leite. Então, você tomava o chá. Agora, isso era anos atrás. Mas, se você trouxer isso para a realidade hoje, isso ainda persiste em alguns países, tá? Só que, em muitos países, a fome é um problema muito sério, gente. E não é a questão de não ter um pão de manhã para comer. É a questão de realmente não ter comida, tá? Então, o fotógrafo, né, que é, na verdade, fotojornalista Sebastião Salgado, ele mostrou num projeto a fome em preto e branco, num projeto fotográfico. Então, ele fez algumas fotografias, né? Ele colocou lá, deu o nome a esse projeto, a fome em preto e branco, né? Que retrata exatamente as condições desumanas, de miséria, a quem muitas pessoas, em especial as crianças, são submetidas, tá? Então, normalmente, gente, a fome não pode passar por nós em preto e branco, como se não fizesse diferença para nós, né?
Porque a fome, ela acaba com populações, ela provoca desnutrição infantil, ela dói, porque se você fica com fome, seu estômago dói, e ela mata, gente. A pessoa pode morrer de desnutrição, tá? Então, a arte é muito utilizada atualmente para demonstrar esses atos, para chamar a atenção do ser humano, para que ele comece a se preocupar com o próximo. Porque se a gente pode ajudar, a gente deve ajudar, entendeu? Porque só quem já passou fome sabe o quanto é doído e como é difícil não ter o que comer. Então, esse tipo de denúncia é muito importante e ele precisa, né, despertar as ações humanitárias, tá? Por quê? Como eu disse, há muitos países que vivem, gente, em estados de miséria, sem ter o que comer. Somália é um deles. A Somália é um país que vive basicamente num estado de miséria, entendeu? Então, assim, para vocês refletirem, a fome é vista como um grande mal para a humanidade. Ela atinge aspectos centrais do ser humano, como a saúde, no caso, a desnutrição. Envolve a dignidade, né? Porque há muitas pessoas que ficam na disputa para encontrar no lixo algo para comer, tá? E às vezes, só um minutinho, e às vezes a própria vida da pessoa fica em jogo. Então, nesse sentido, a fome ela é um grande mal. Eu já deixo você falar, tá, Bia? É um grande mal e é um problema de todos, tá? No entanto, em sentido figurado, gente, a gente pode se referir à fome de uma outra maneira. Ao contrário da fome física, ela traz a necessidade de buscar coisas boas como justiça e conhecimento, por exemplo. E aí eu pergunto, você tem fome de quê? Né? Então, há várias formas da gente falar sobre a fome. Fala, Bia. Professora, falar o quê? Eu não falo faz mó tempão. Eu pensei que era você que ia falar alguma coisa, Bia, desculpa. Sei que você queria perguntar alguma coisa. Não. Então, gente, devemos pensar aí nessa questão da fome, tá? Porque é algo, assim, muito sério, gente. Gente, desculpa pelo carro aí da venda de produtos aí, mas esse horário é o horário que normalmente eles passam mesmo, tá? Professora, relaxa, teve professor que, tipo, a vizinha tava fazendo obra. Ô, louco. Vamos lá. Bom, na página 141, a gente vai dar uma ênfase agora um pouquinho na conservação de alimentos e saúde. Aí entra aí as famosas bactérias e vírus que nós estudamos no ano passado, né? Aquela história que eu vou repetir de novo. Me presta sua garrafa de água. Não, né? Óbvio que não. Então, assim, comer é muito bom, né? Comer de forma correta é melhor ainda, tá? Então, a gente precisa... Oi? É tipo assim, se eu não me engano, o ser humano ele consegue passar 3 semanas. 3 semanas? Não, 3 dias sem beber água e 3 meses sem comer alguma coisa? Sim, sim. Tem pessoas que conseguem fazer jejum assim extremos. 3 meses eu nunca vi ninguém aguentar 3 meses, mas existe na realidade um filme que fala um pouquinho disso daí, tá? Agora, o que você não consegue ficar de jeito nenhum é sem água. 3 dias no máximo. No máximo, estourando. E isso, 3 dias, vai depender muito do organismo da pessoa. Se a pessoa ser saudável ou não. Porque uma pessoa que tem problemas de saúde, ela não consegue ficar 3 dias sem tomar água. Porque não é só água, né? Líquidos no geral. Porque quando a gente fala de ficar 3 dias sem tomar água, que a gente tem que lembrar que o chá, o café, o leite... tem água contido neles. Então, isso entra como líquido para dentro do nosso organismo.
Então, quando fala-se de ficar 3 dias, aí outra coisa, frutas, legumes também têm água. Então, quando a gente fala de ficar 3 dias sem tomar água, é 3 dias sem absorver nada de líquido, entendeu? E o corpo não consegue, gente, mais do que isso. Tem alguns casos aí de 1 semana sem água, mas tudo isso vai depender muito do organismo da pessoa, tá? Porque cada pessoa tem um organismo. Tem um filme chamado Náufragos, se eu não me engano, que ele retrata o caso de uma pessoa que ficou 3 meses em alto mar, num pedaço de barco, basicamente, sem água potável, tá? Mas ele tinha um aparatozinho lá que fazia a filtração, dessalinização da água salgada, e ele conseguia, então, tomar um pouco de água. Mas no final lá do filme, ele foi encontrado por uma embarcação, ele já estava, assim, basicamente sem vida, até porque para ele se alimentar quando as latas de comida que ele carregava lá no barco acabaram, ele teve que começar a comer peixe cru, né? Então, assim, o organismo da gente, ele tem aí um certo limite, tá? Estourou esse limite, bye, bye, adeus planeta Terra, tá? Então, a ingestão de alimentos tem que ser uma ingestão de alimentos bem conservados, né? Então, a gente precisa começar a entender que os alimentos, eles são bons, mas a manipulação inadequada desses alimentos, assim como os exageros e a falta de variedade, são fatores que podem trazer problemas de saúde, tá? Muitas das doenças que são provocadas por alimentos mal manipulados é causada por micro-organismos, tá? Eles estão, pessoas, em todos os lugares. E eles são importantes para o meio ambiente. Se a gente não tivesse os micro-organismos, algumas coisas no meio ambiente não funcionariam. Tá? A gente precisa ter micro-organismo. E na alimentação, eu tenho micro-organismos que fazem aí também a conservação. Por exemplo, o iogurte, eu preciso ter lactobacilos no iogurte, tá? E aí, esses micro-organismos também, eles fazem parte da manutenção do nosso metabolismo e do metabolismo de muitos seres vivos, tá? Por isso que qualidade de alimento é algo extremamente importante, tá? Justamente para quê? Para evitar contaminações. Porque as contaminações, elas podem ser diversas, tá? Bom, na relação da contaminação... gente, ó, lembra lá do nosso experimento da maisena, com óleo, com sal, que criou colônias de bactérias? De fungos, na verdade, vocês lembram disso? Professora, eu lembro muito bem. E eu achei aquilo muito nojento. Então, Então, bonita hoje. os alimentos têm todos os alimentos, gente, tem essa capacidade posso dizer assim, como se fosse uma transmutação, tá? Todos os alimentos podem chegar naquele nível da experiência que nós fizemos. Então, ó, se você pegar lá o restinho da mistura que sobrou do jantar de ontem à noite, e você não consumir hoje, né, o almoço, e aí você deixa lá em cima do fogão, ou dentro do fogão, ou até mesmo dentro da geladeira. 1 semana. Vai ver isso daí 1 semana depois como é que ele tá. Tá cheio de fungos. E aí, o que que acontece então? A gente tem que aprender a manipular os alimentos e tem que aprender a observar os alimentos que nós compramos para evitar as contaminações. Então, a boa conservação de um alimento, ela evita aí, gente, tá? Esses problemas, tá? Então, quais são os procedimentos corretos? Eu vou manipular o alimento, eu tenho que ter uma higiene, eu preciso manusear esse alimento com a mão limpa, minha roupa tem que estar limpa, meus utensílios domésticos têm que estar limpos, os panos de prato e os panos de pia, eles devem ser higienizados sempre, para não contaminar os alimentos. Cabelo,
Sempre. A gente tem que tomar cuidado. O cabelo da gente, a gente tem bactériazinhas no couro cabeludo, que se instalam ali também no fio de cabelo. Suor, saliva, tudo são agentes contaminantes. Sabe aquela história assim, ó? Eu tô lá comendo deliciosamente meu lanche no intervalo. Aí vem a Mariazinha do meu lado, eu tô lá comendo meu lanche, eu sou muito educada, eu faço o quê? Quer? É bem assim que vocês fazem, né? Vocês não falam assim, está servido? Não, vocês falam, quer? Aí a Mariazinha fala, quero. Só que você já deixou saliva naquele hambúrguer que tá ali, naquele lanche que tá ali. Porque quando você morde, eu tenho saliva aqui nos dentes, eu tenho saliva na língua, minha saliva já entrou em contato com aquilo. Primeiro, estou engolindo a saliva do meu amigo, se eu comer do lanche dele. Segundo, estou adquirindo as bactérias do meu amigo se ele tiver muitas bactérias lá. Terceiro, se ele estiver doente, estou ingerindo a doença dele. Tá? É bem isso que acontece. Então, assim, os alimentos que são comprados in natura, ou seja, os alimentos frescos, eles devem ser manuseados, né, por pessoas, não devem ser manuseados por pessoas sem higiene, porque se uma pessoa sem higiene manusear esses alimentos frescos, ela pode estar contaminando. E a maioria das contaminações que acontecem nos alimentos é contaminação de coliformes fecais. O que é coliformes fecais, gente? Cocô. É o cocô, gente. Então, pode acontecer. Ó, exemplo disso. O cara vai no banheiro, não lava a mão, fez número 2, não lava a mão. Passou o papel higiênico deu uma rasgadinha, ele nem percebeu. Aí ele tá lá no mercado e vai manusear um alimento lá no mercado para pôr para vender. Ele tá deixando coliformes fecais. Outra forma de coliformes fecais na alimentação. Tem uma horta. Minha horta tá perto do esgoto. Meu alface está sendo alimentado com água de cocô. Claro que a pessoa que for comer aquele alface vai se contaminar, gente. Vai se contaminar por fezes, por fezes de animais, por fezes do ser humano, tá? Merda, então a gente... Pois é, que literalmente, João, literalmente. Então a gente precisa, tá? A gente precisa ter muito cuidado nas questões de alimentação, no manuseio dessa alimentação, porque você pode estar se contaminando. Existem milhões e milhões de casos anuais por contaminação por alimento. Por um exemplo, já aconteceu comigo, há muitos anos atrás, eu não tinha nem o meu filho mais novo, de ir ao McDonald's, inclusive na época eu namorava com o pai do meu filho mais novo, ir ao McDonald's, pedir lá o lanche, tudo bonitinho, comi, no outro dia, comecei com uma diarreia, não parava nada no estômago, não parava nada no intestino, fui para o hospital, internei, estava com uma infecção intestinal, que foi causada exatamente pelo quê? Por quê? O nosso delicioso lanche do McDonald's, nosso perfeitíssimo lanche do McDonald's, às vezes, eles fazem o hambúrguer e deixam o hambúrguer em céu aberto ali, né? Céu aberto que eu digo assim, sem tampar nada em cima do hambúrguer. O hambúrguer acaba se contaminando, né? Aí uma contaminação. Alguma bactéria naquele momento se instalou ali no hambúrguer ou no ketchup. Alguma bactéria estava em algum lugar. E aí, eu fui contaminada. E a bactéria começou a agir no meu intestino e eu fiquei doente. Tá? Então, é muito importante, gente, muito. O ideal mesmo, tá? Pra gente encerrar aí a aula. O ideal mesmo, tá? É que vocês, em casa, no colégio, no McDonald's, no Burger King, no shopping, no parque, etc., sempre que for comer alguma coisa, lavar as mãos com água e sabão. Sempre.
Professora, que hora acaba essa aula? Meio-dia, João. Tá? Para poder não ter esse problema de levar algum agente contaminante até a boca. E hoje, mais ainda, a gente tem que ser muito mais adeptos hoje em dia, né, a água e o sabão e o famoso álcool 70% por conta do coronavírus. Então, assim, quando vocês voltarem, né, se Deus quiser, nós voltarmos à escola presencialmente, isso é um hábito que vocês vão ter que intensificar na vida de vocês. Tá? Por que vocês vão ter que intensificar esse hábito? Porque agora a gente tem um vírus potencialmente mortal na sociedade e que exige que você use aí a água e o sabão e o álcool para eliminá-lo, tá? Então, pensa bem, quando o colega estiver comendo lanche, se você estiver com fome, é mais fácil você chegar lá na cantina e pedir para a tia vender um lanche para você paga depois, do que você comer do lanche da outra pessoa. Tá? Porque no momento... Agora, se a pessoa estiver com o lanche na hora, não mordeu, ela te oferece antes de morder e parte um pedaço de te dar, não tem problema, desde que ela esteja com a mão limpa, tá? Mas, se a pessoa já tiver mordido, evitem, gente, porque cada ser humano tem um tipo de bactéria, tá? Vou conferir aqui a chamada para liberar vocês, tá bom? Professora, eu falo o tempo todo pro meu irmão e para todo mundo que eu conheço, não pega na minha garrafinha de água. Minha garrafinha, minhas bactérias. Exatamente, é bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo, porque infelizmente, gente, cada pessoa tem um tipo de bactéria. As bactérias são diferentes no corpo, entendeu? A nossa flora bacteriana, ela é diferente de corpo para corpo, entendeu? Então, o ideal é não usar das pessoas. Gente, só tô conferindo aqui a chamada. Calil, Leandro. Ô, professora, o Vitor falou que a bateria dele tá acabando, então ele vai embora. Tá. Leandro, Leonardo, Lucas Henrique. Cadê tu? Deixa eu ver que eu anotei Lucas Henrique aqui. Lucas Henrique. Michael, já anotei. A Monique. Já anotei a Monique. A Nicole. Posso sair, Pro? Pode saindo. Nicole, Beatriz, João Pedro, Ana Carolina, a Isa, Joyce, Kaique, Cauã. Ok. Tchau, professora. Tô indo, Pro. Tchau. Tchau, pessoas. Não atrasem meus trabalhos, hein? Aí já é uma promessa difícil, né, professora? Tchau. Ah, já é difícil? Ah, eu vou comer. Olha, vou nem falar nada pra ti, viu? Bia, pode parar a gravação. Obrigada, viu? De nada, Pro. Ah, eu queria perguntar uma coisa pra você no final, Pro. Pode perguntar, Bia. É que